são as belas do que você, mulher das estrelas, minas estrelas. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde a todos. Queiram, por gentileza, sentar-se. E a coordenação do evento pede que aqueles que ainda estão de pé deixem a sua assinatura para o final do evento. Pode tomar os seus lugares e deixe a sua assinatura para o final do evento. Solicitamos a todos que mantenham seus aparelhos celulares desligados. Neste momento, saudamos os servidores de outros órgãos que participarão conosco desta ação de educação corporativa, os servidores do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional da Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal Militar, da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A palestra desta tarde será proferida pelo conferencista Márcio Alberto Schutz e tem como tema a influência das emoções no relacionamento interpessoal. Promovida pela Secretaria de Gestão de Pessoas, tem por objetivo sensibilizar os participantes quanto à influência das emoções no relacionamento interpessoal, oferecendo parâmetros para diferenciar quando uma emoção está assumindo o controle da consciência e quando ela está apoiando o foco das intenções. Além disso, visa demonstrar de forma simples como o autoconhecimento pode ser utilizado para ampliar a capacidade de enganjar, desenvolver potenciais e criar vínculos. Para compor a mesa, convidamos a senhora Solange da Costa Rossi, secretária de Gestão de Pessoas, o senhor Luiz Otávio Borges de Moura, assessor-chefe de Modernização e Gestão Estratégica, que excepcionalmente está representando o nosso diretor-geral, que por compromisso de agenda se encontra ausente. E o palestrante desta tarde, Márcio Alberto Schutz. Com a palavra, o senhor Luiz Otávio Borges de Moura, assessor-chefe de Modernização e Gestão Estratégica do Superior Tribunal de Justiça, as considerações iniciais. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria pedir desculpas pela minha voz, que hoje ela não está dos seus melhores dias. Eu estou um pouquinho rouco e até por isso minha fala vai ser breve, né? Afinal, vocês vieram para ouvir o palestrante. Mas eu não podia perder a oportunidade aqui, solicitada pelo diretor-geral, de cumprimentar todos os servidores do STJ, né, que mesmo com as nossas rotinas atribuladas, né, que a gente tem no dia a dia, conseguiram reservar um espaçozinho na agenda para estar aqui hoje se capacitando, participando dessa palestra. Então, boa tarde a vocês. Nunca demais, quando a gente vem num evento desse, a gente sempre espera, eu pelo menos, né, a gente espera sair um pouquinho melhor do que entrou. Né? Eu acho que a ideia é essa, né, nesses encontros rápidos, nessas reflexões que a gente faz em palestra, né? Seja porque a gente vai sair daqui com um conhecimento novo, seja porque a gente vai encontrar uma fonte de motivação ou de inspiração para o trabalho, a partir da reflexão que a gente vai fazer aqui de um tema mais abrangente. Então, nunca é demais lembrar que um dos nossos valores institucionais é a aprendizagem contínua, né? Então, é sempre uma grande satisfação ver o auditório lotado e ver que os servidores do STJ estão exercitando esse valor institucional no seu dia a dia, né? Então, a gente está sempre buscando aprendizado e é importante que a gente continue nessa busca constante de desenvolvimento, não só profissional, como pessoal.
Gostaria de cumprimentar também os servidores de outros órgãos aqui presentes, né? O Rubinho já nomeou aí os órgãos presentes, temos diversos órgãos, TSE, STF, STM, TRF, Primeira Região, TJ, os conselhos, né, da Justiça Federal, CNJ, PGR, CNMP, enfim, diversos órgãos aqui presentes hoje também. Sejam muito bem-vindos ao STJ. O tribunal sempre está e sempre estará de portas abertas para que a gente possa cooperar ou partilhar experiências com outros órgãos da administração pública, né? Enfim, aprender junto é sempre bom, né? Eu digo que a nossa habilidade de aprender coletivamente, ela potencializa sempre o conhecimento. Bem, o tema da palestra de hoje, né, que é a influência das emoções no relacionamento interpessoal, ele é muito contemporâneo. Isso porque nos últimos 30 anos, principalmente, se a gente pegar os estudos aí de administração, de gestão de pessoas, né, a gente percebe que as organizações, nesses últimos 30 anos, perceberam claramente que sua maior riqueza reside nos seus ativos intangíveis, né? Então, se a gente pegar o início do século passado até final aí dos anos 80, as organizações se preocupavam muito em contabilizar os seus ativos tangíveis, né? Aquilo que era corpóreo, físico, né? Quanto que a gente tem de instalações, quanto que valem nossas máquinas, quanto que a gente tem de ativo financeiro, né? Isso principalmente aí até a década de 80. E hoje, né, na era do conhecimento, na era da informação, essa percepção de valores mudou muito, né? E percebeu-se que os ativos intangíveis eles valem muito mais do que os ativos físicos, né? E um desses ativos intangíveis, que é o capital humano, certamente é o principal. E isso no STJ não é diferente, né? Isso porque eu digo que nós somos uma organização do conhecimento, nós somos um órgão prestador de serviço. Então, basicamente, o que a gente faz aqui no tribunal depende das pessoas. Então, tire os servidores e tire os ministros aqui do STJ e o tribunal se reduz a nada, né? Não é à toa que nosso orçamento, 80% dele, cerca de 80% dele, é pagamento de pessoal. Por quê? Porque nada mais justo que o nosso orçamento seja para investir no nosso principal bem, no nosso principal ativo, que são as pessoas que aqui trabalham. Tribunal. Só uma comparação boa, mas para ter uma ideia, se a gente pegar o Ministério do Transporte, por exemplo, vocês terem uma ideia, somente 4% do orçamento do Ministério é para pagamento de pessoal, né? Então, a grande parte do orçamento do Ministério é investimento, recurso de investimento. Então, se você tirar o recurso de investimento de um Ministério do Transporte, por melhor que sejam os servidores de lá, o Ministério vai ficar capenga, né? Diferentemente aqui do STJ. Se você tirar o nosso recurso de investimento, que é 5% a 10% do orçamento, o tribunal vai continuar funcionando, vai continuar julgando o processo, vai continuar agregando valor à sociedade e desempenhando sua função, né? Então, nesse contexto, a gente precisa constantemente estar preocupado em desenvolver esse capital humano, que é o nosso principal bem aqui no tribunal, né? E desenvolver o capital humano, eu digo, não é somente desenvolver o QI, mas desenvolver o nosso QE, também nosso quociente emocional, nossa inteligência emocional, né? Isso é muito importante, porque, afinal de contas, ninguém vem para o trabalho e se transforma num robô, né? A gente não consegue entrar pela porta da nossa sala e falar, a partir de agora eu estou 100% racional, né? Eu deixei as emoções do lado de fora. Então, nossas emoções nos acompanham o tempo inteiro e, com certeza, elas influenciam diretamente na nossa qualidade do trabalho, nas nossas relações interpessoais no trabalho, não só na nossa vida pessoal, mas também no trabalho, que é o foco de hoje, né? Então, esse autoconhecimento emocional é muito importante para que a gente possa utilizar isso em questão de motivação, para fomentar o trabalho em equipe, para ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho, né? E é exatamente isso que a gente espera ver na palestra de hoje, né, Márcio? Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer essas principais competências emocionais que a gente precisa desenvolver e eu espero que vocês aproveitem ao máximo a palestra, participem ativamente, né, explorem o conhecimento e a experiência do Márcio Schutz, que ele vai estar à disposição de vocês. Muito obrigado, bom evento para todos. Neste momento,
Convidamos a senhora Solange da Costa Rossi, secretária de Gestão de Pessoas, e o senhor Luiz Otávio, assessor-chefe de modernização, a ocuparem seus assentos no auditório para darmos início à palestra. O conferencista Márcio Alberto Schutz é presidente e fundador do Instituto Renove, psicoterapeuta somático, com formação em integração organísmica e educação somática. Há 20 anos, desenvolve treinamentos sobre autodesenvolvimento e gestão de pessoas, tanto na empresa quanto no contexto social. É o coordenador geral, único instrutor dos programas e responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos conteúdos, introduzindo inovações nessa área. Atua principalmente na área de desenvolvimento de líderes e tem uma expertise única na área humana, especialmente em gestão de pessoas. Profissional amplamente reconhecido nos meios profissionais e acadêmicos, com alto grau de especialização e de experiência profissional. Então, com a palavra, o palestrante Márcio Alberto Schutz. Uma boa tarde a todos. Espero fazer jus às palavras do Luiz Otávio, né, que colocou uma informação aí da grandeza das expectativas de vocês, mas espero estar à altura. Como fui apresentado, meu nome é Márcio Schutz, sou psicoterapeuta, e há 20 anos trabalho com o tema que nós vamos desenvolver aqui essa tarde. O tema que nós vamos estar trabalhando, ele é relativamente simples. Eu digo relativamente simples porque, de uma certa maneira, todos nós aqui nessa sala sabemos que as pessoas são diferentes. É ou não é? Alguém aqui tem 2 filhos ou mais? Bastante gente. Mesma educação, mesmos valores, eles pensam igual, não é? Imagine, se nem criando, nem que fossem gêmeos, que gêmeos parece que é pior ainda, né? Mais diferente. Não é a mesma coisa, então imagina a gente aqui. Certo? Então, de certa forma, pela convivência com os nossos familiares, quem tem irmãos também, nós já sabemos que as pessoas são diferentes. Nós sabemos que as pessoas que estão na mesma situação, que estão expostas ao mesmo estímulo, reagem de forma diferente. Mas nós sabemos muito disso racionalmente. Mas quando nós temos que lidar emocionalmente com as pessoas, é muito comum cairmos em velhas máximas do tipo: se eu fiz, por que fulano não fez? Se eu entendi, por que fulano não entendeu? Porque não está se esforçando. Não é um pouco assim? E aí criamos expectativas sobre as pessoas e, consequentemente, nos frustramos. É como se dentro de nós, cada um de nós carregasse algo do tipo: se as pessoas fossem como eu, o mundo seria muito melhor. Não tem um pouco disso? Né? Se aqui, né, na instituição, as pessoas fossem como eu queria ver se a coisa não andava. Não tem um pouco disso? Mas isso só seria possível se os outros fossem clones nossos. Como não são, reagem de forma diferente ao mesmo estímulo. Têm perspectivas diferentes das mesmas situações. E volto a dizer, não é nada novo isso, porque nós todos convivemos com isso nas nossas casas. Perguntei há pouco quem tem 2 filhos ou mais, convive com isso. Eu tenho um aluno que ele disse assim para mim: Márcio, meu primeiro filho, né, eu ia na casa dos amigos, né, eu e minha esposa, e levávamos meu filho, ele não mexia em nada e tal, e quando eu via o filho dos meus amigos mexendo em tudo e tal, pensava eu, não educou direito. Aí, tá vendo? Olha aí o meu. Aí veio o segundo filho dele. Aí no segundo filho dele veio torto, diz ele. Né? Ele chama o menino: fulano, vem cá. O menino diz assim para os amiguinhos: só um minutinho que eu vou apanhar, já volto aí. E não está nem aí. Então, tudo aquilo que ele fez com o primeiro e achou que era isso que tinha sido, né, com o segundo ele fez a mesma coisa e não deu esse mesmo resultado. Claro, essas experiências não são nada novas. Todos nós sabemos disso. Então, nosso trabalho hoje à tarde, não vai chegar à noite não, podem ficar tranquilos. No nosso trabalho hoje à tarde aqui, nós vamos falar de 2 grandes pilares, tá, que formam essa perspectiva de nós e os outros nas relações. O primeiro pilar, que 80% do tempo, em todo o nosso trabalho no Instituto Renove, pelo qual nós nos dedicamos, é
você, a lente que você utiliza para enxergar as pessoas. Se você não reconhece a lente pela qual você enxerga as pessoas, você não vai enxergar as pessoas. Você vai enxergar as pessoas sob um ponto de vista. Qual é esse ponto de vista que você utiliza? Se você não enxerga isso, você vai julgar as pessoas. Mas tão importante quanto esse primeiro pilar, você, é o segundo, os outros. E sobre esse segundo pilar, eu gosto de uma metáfora, que é a metáfora do tabuleiro de xadrez. Vocês sabem, né? O tabuleiro de xadrez, você tem aí as torres, que andam para frente, para trás, para as laterais. Os bispos que andam em diagonal, os cavalos que andam em L. E baseado nesses diferentes movimentos das peças, você desenvolve uma estratégia para avançar no tabuleiro. Mas você não chega na metade do jogo e entra numas assim, tá, mas se o cavalo anda em L, por que o bispo não pode? Se esforça, né? Se um pode, o outro também. Não, a gente sabe que cada peça tem o seu potencial e exige e monta estratégias baseadas no potencial lá existente. Mas quando nós olhamos para as nossas equipes, para as pessoas com quem nós convivemos, os nossos relacionamentos, às vezes esquecemos disso e começamos a sofrer de uma ilusão de ótica. O que é essa ilusão de ótica? É olhar para esses diferentes potenciais, criando uma expectativa, um pano de fundo, que um dia esse cavalo vai andar como o bispo, um dia essa torre vai andar como o cavalo, vamos treinar esse bispo. Eu conheci um bispo assim, ó, ele treinando bem, né, ele vai andar que nem a torre, você vai ver. Né? A mais comum, inclusive, das ilusões de ótica é a seguinte, ó, se um pode, os outros também. E a nossa cultura, a nossa sociedade, de certa forma, endossa isso, sabe? O tal do you can do it. O sol é para todos. Bonito. Mas a gente sabe aqui que isso é discurso de Miss. Você sabe o discurso de Miss? Paz mundial. Né? Não tem nada mal com isso. Mas na prática não é bem assim. E para não dizer que foi o Márcio que falou, deixa eu embasar essa informação. O Instituto Gallup, já ouviram falar do Instituto Gallup, né, uma organização que está no mundo inteiro, de pesquisa e desenvolvimento de ferramentas organizacionais. O Instituto Gallup fez uma pesquisa com 2 milhões de pessoas. E notem, gente, pesquisa com 2 milhões de pessoas, no mínimo, merece a nossa atenção. Eles queriam saber, entre outras coisas, qual seria o traço, a característica comum entre pessoas que, independente da área de atuação, podia ser dono de casa, médico, advogado, não interessa o que façam, mas tenham nas suas atividades elevado desempenho. Ou seja, qual seria o traço comum entre pessoas que têm alto desempenho? 2 milhões de pessoas pesquisadas em todo o planeta. A gente começa a pensar umas coisinhas, não começa? O que você acha? Foi o traço comum, os traços comuns. Ah, Márcio, então, de repente, o traço comum foi as pessoas que têm alto desempenho, elas são organizadas. Encontraram pessoas que não eram tudo aquilo em termos de organização, mas tinham nas suas atividades elevado desempenho. Bom, para encurtar a história, eles só encontraram um ponto comum entre pessoas que têm alto desempenho. Sabe qual foi? O alto desempenho. É um mito que nós gostaríamos de acreditar. Se as pessoas fossem assim, né, se todo mundo fizer assim, mas o que a pesquisa mostra é que se existe um caminho das pedras, esse caminho das pedras é o teu, porque da pessoa do teu lado, não necessariamente é o mesmo, pode ser outro. O que eles perceberam na pesquisa é que as pessoas que têm alto desempenho utilizam e chegam lá através dos seus próprios potenciais. Potenciais esses, como a gente vai ver aqui, que são natos. Isso é interessante, né? Nós todos nascemos com uma gama de potenciais. Mas, embora essa notícia seja bastante interessante, infelizmente, a maior parte das pessoas passam uma vida sem ter contato com seus potenciais. Passam uma vida tentando ser alguém que não é, ou imitando alguém, sabe? Faça assim como fulano fez, que você vai... Mas fulano utilizou o que para chegar lá? Seus próprios potenciais. Deixa eu dar um embasamento para a gente entender isso. Por que é tão importante criar estratégias baseadas nos seus próprios potenciais? Vocês conhecem pessoas que gostam de falar com gente? Estão toda hora falando com gente? Sonha que está conversando com gente? Acorda querendo contar o sonho? Conhece pessoas assim? Se você não pegar ficha, não tem vez. Tem que pegar uma vez. Né? Bom, se você é uma dessas pessoas, criar uma estratégia para ter desempenho em qualquer que seja a atividade, que passe por falar com pessoas,
Gasta energia para você? Não. Né? Na quarta você está trabalhando para a quinta, na quinta para a sexta, e assim vai. Inclusive, a atividade se torna autorrenovável. Certo? Então, essas pessoas que gostam de falar com gente, elas não cansam, bem pelo contrário. Quer cansar elas, deixa elas quietas. Aí dorme. Tem gente que fica quieto, dorme, né? Bom, se você é uma daquelas pessoas que, como eu, às vezes falou a semana inteira com gente, chega final de semana, tudo o que você não quer ver é gente, essa mesma estratégia para você não vai dar certo. E na quarta-feira, você está fazendo parte de uma segunda estatística também feita pela Gallup no Brasil. 72% da força de trabalho brasileira se encontra desengajada. Eu fiquei curioso com essa pesquisa, fui entender o que significava desengajamento para a pesquisa. Sentimento de conexão com a instituição ou com a atividade. 72% da força de trabalho brasileira, segundo a pesquisa, não tem sentimento de conexão com a instituição ou com a atividade. Vamos trocar em miúdos? 72% das pessoas na quarta-feira estão pensando, sabe no quê? É isso mesmo. Quando a gente fala isso, todo mundo entende, né? Então, por que a pessoa na quarta-feira está pensando na sexta-feira ou no sábado? Uma das razões é porque é no sábado que ele vai voltar a ser ele mesmo. Ele tem saudade dele mesmo. Entende? Porque eu tive usando toda semana um recurso que me é escasso. E na quarta-feira acabou esse recurso. E eu tenho que ficar me arrastando até a sexta-feira. Porque eu estou utilizando um recurso que não é meu. Mas o outro faz tão brilhantemente. Para ele é um recurso, para você não. O que eu quero apresentar para vocês aqui é uma gama de recursos. Mas nessa gama de recursos e painel de recursos que eu vou apresentar aqui, nós não temos todos eles. Certo? Nós temos alguns deles. Mas se você utilizar os que você tem como meio pelo qual desenvolve qualquer atividade, a tendência é ter, no que quer que você faça, elevado desempenho. Sabe por quê? Porque a tua estratégia é autossustentável. Você não gasta energia. Todos nós aqui, todos nós, temos atividades que nós podemos desenvolver, virar a semana e não nos gasta energia. É ou não é? Bem pelo contrário, você fica renovado. Mas todos nós temos atividades que é só começar, parece que o tempo não passa. Né? Parece que você tem uma bola de ferro na perna e não anda, certo? É engraçado, eu sou palestrante, trabalho com treinamento, e às vezes eu passo 3 dias inteiros trabalhando com um grupo em pé, falando. 3 dias inteiros, né, de manhã até o final da tarde e tal. E saio inteiro. Agora me deixa 45 minutos esperando no aeroporto, sabe? Parece que me consome toda a energia. Como é que pode 45 minutos de espera numa escala me consumir tanta energia e 3 dias em pé falando não gasta? Estou entendendo onde eu quero chegar? O vínculo com o que você faz dá todo sentido e significado para a atividade. E quando você usa recursos que são seus como meio pelo qual desenvolve qualquer que seja a atividade, e como nós vamos ver aqui também nas relações, você tem a possibilidade, como na pesquisa mostra, de ter um elevado desempenho, um alto desempenho. Bem, mas tudo isso passa por uma lente. E aí a pergunta que eu fiz antes, qual é a lente que você utiliza para enxergar os seus próprios potenciais e os outros? Para a gente entrar um pouquinho nessa seara, deixa eu trazer uma informação de uma ciência jovem, a neurociência. A neurociência, vocês todos conhecem, né? Ela tem ficado até meio pop. Ela traz algumas informações extremamente interessantes a respeito desse hardware, que metaforicamente, que nós todos temos. Uma que eu gosto muito é a seguinte, o cérebro humano é o cérebro mais complexo desse planeta. Isso a gente já sabia, né? Mas tem outra coisa que me fiquei surpreso, não parei para pensar. Não tinha parado para pensar. O cérebro humano é a coisa mais complexa desse planeta. Nenhuma criatura, e nada criado por nós, seres humanos, chega aos pés da complexidade do cérebro humano. E a gente carrega isso sobre os ombros. Se usa ou não, já é outra coisa. Mas que a gente tem, certo? Uma informação que eu gosto bastante também da neurociência é a respeito do potencial de processamento do nosso cérebro. O nosso cérebro processa em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Gente, isso é informação para dar com o pau. Agora, sexta-feira, né? O seu cérebro está processando ainda 400 bilhões de bits por segundo. Tem gente que acha, não, meu deve estar em stand-by já. Né? Não, agora,
nesse exato momento, seu cérebro está processando em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Mas, pasmem, desse mundaréu de informação, sabe quanto disso você é consciente? Quem é que chuta um percentual? Pode chutar. 2%? 0, quanto? Pode chutar. Menos de 1? Menos de 1? Quanto menos de 1? Pode chutar. 0,15. Qual é o seu nome? Gustavo. Aí o Gustavo nos diz, pô, Marcos, 0,15. Ô, Gustavo, você está um pouco pessimista, né? 0,15? Não. O Gustavo está otimista. Muito, mas muito otimista. Nós temos consciência de apenas 2.000 bits por segundo, que no universo de 400 bilhões representam 0,60. 5%. Por isso foi otimista, né, Gustavo? Não. Claro. Então vamos entender o seguinte, vamos botar um pouquinho, arrumar o armário aqui. Porque esses termos, embora a gente converse e fale sobre eles, às vezes a gente não sabe da profundidade deles. Vamos começar assim. Mais de 80% do processamento do nosso cérebro fica no inconsciente. Por exemplo, a nossa divisão celular. Tem algo que você possa fazer para tomar consciência de uma célula estar se dividindo? Uma célula se dividindo no duodeno. Agora, não, são duas. Tem nada que você possa fazer para isso. Que bom, né? Que bom que está. Imagina que eu tivesse que ser consciente do meu batimento cardíaco. Dormia e apagava, não acordava nunca mais, certo? Opa, deu até um negócio agora, ó. Esqueci de bater meu coração, deu até uma tontura. Não, mas já lembrei de novo, está tudo em ordem. Não, ainda bem que isso está, né, delegado, digamos assim, ao nosso inconsciente. E assim vai. Tem uns 20%, porque 0,605% é muito pouco, então vamos arredondar. Os outros 20% ficariam no subconsciente. A palavra também já diz tudo, abaixo do consciente. Mas como está abaixo do consciente, pode emergir. É conteúdo que pode emergir e virar consciente. Por exemplo, a nossa respiração. Nesse exato momento, a sua respiração está sendo comandada pelo teu subconsciente, mas nós podemos nos tornar conscientes delas. É ou não é? Se eu perguntar para vocês, como é que está a sua respiração agora? Qual é a velocidade da sua respiração? Está mais aqui embaixo, está mais aqui em cima? Observe a velocidade entre uma inspiração e outra. Vocês perceberam que no ato de observar ela, você já interferiu? Não dá para deixar quieto, né? Se eu tivesse dito, olha como está a sua coluna na cadeira, né? Dá uma ajeitadinha, não é um pouco assim? O que eu fiz nesse exato momento? Eu trouxe uma informação que está no subconsciente para o consciente. E quando a gente traz para o consciente, a gente tem a possibilidade de administrar. Assim também são as nossas emoções. As nossas emoções, elas estão no subconsciente, grande parte delas. E quando a gente se torna consciente, podemos administrar. Mas vocês todos conhecem pessoas que a gente diz assim, calma, eu estou calmo, você que está me deixando nervoso. Não pode falar mais nada aqui agora, é? Tem que ficar cordeirinho? Então não fala mais nada também. A pessoa não é consciente ainda de que essa emoção está nele. E se ela não está consciente, não quer dizer que não esteja lá, é como a respiração. Não é porque você está me ouvindo antes de eu falar de respiração que ela não estava lá, não é um fantasma. Ela estava lá e acontecendo. Agora, uma vez que você se torna consciente da tua respiração, você movimenta ela de uma forma mais consciente. A mesma coisa com as nossas emoções, a mesmíssima coisa, certo? Então, desse mundaréu de informação, somos conscientes de apenas uma pequena parcela. Aquele pontinho amarelo que está piscando. Tem uma pergunta que a neurociência se faz. Se isso é assim, quem escolhe esses 2.000 bits? Por que esses 2.000 bits aqui e não esse aqui, ó? Ou esse aqui? Como é que essa escolha é feita? A resposta que a neurociência nos dá é que essa escolha é feita nas nossas redes neurais. Vocês sabem que o nosso cérebro funciona com essas milhares de células nervosas chamadas neurônios, que quando disparam junto para o processo bioquímico, trazem para o lobo frontal, sede da nossa consciência, a imagem ou uma informação específica. Ou seja, é quando uma rede neural está ativa que você tem a percepção da realidade. Olha o que eu vou dizer agora, se você entender, e não é difícil entender, se você absorver isso que eu vou falar agora, pode ter certeza que valeu a palestra. Para que você perceba algo específico da realidade, você necessita de uma rede neural previamente instalada no seu cérebro. Se você não tem uma rede neural previamente, hardware, você percebe outra coisa, ou aquilo que estiver instalado no seu cérebro. Deixa eu dar um exemplo simples disso. 2008 para 2009, era o último curso do ano, era uma instituição em São Paulo,
a gestora de RH sugeriu que fizéssemos uma dinâmica de encerramento do curso e também seria a dinâmica de encerramento do ano, que ela consistia no seguinte: ela dá para cada participante, umas 45 pessoas, um balão de gás. Ia pedir que cada um escrevesse numa folha de papel coisas que viviam em 2008, mas que não gostaria de levar para 2009, sabe? Eu fui muito ranzinza, eu fui muito perdulário, eu me preocupei com coisa que não valia a pena. Tá, beleza, escreva aí. Fomos todos para trás do hotel, onde estava acontecendo o curso, um campo de futebol grande, soltar os balões. Chegou o momento de soltar os balões. 4, 3, 2, 1, soltamos os balões. 45 balões subindo junto. Quando eles estavam a uma altura de uns 3 metros, bateu um vento e eles começaram a descer. Começaram a quicar no gramado, fizeram uma curva e voltaram a subir. Eu olhei embasbacado para aquele balé de 45 balões, mas do meu lado, um cri-cri disse assim: mas se tivesse mais gás, subia reto. Ele não viu a beleza dos 45 balões fazendo curva, ele viu uma não conformidade, ele viu algo que não foi como deveria ser, porque essa rede neural ele tem, certo? E como ele tem essa rede neural que procura aquilo que não está como deveria estar, ele olha para o mundo e percebe mais do que ninguém aquilo que não está como deveria estar. Mas beleza, ele não tem essa rede neural. Então ele dificilmente vê beleza nas coisas. Ele dificilmente se surpreende positivamente com as coisas. Faz sentido? Bem, a gente tende a achar que nós somos vítimas disso. Teve um outro aluno que me disse assim: Márcio, eu sou de Florianópolis, e ele é um carioca que foi morar em Florianópolis, e disse: eu gosto muito de cinema, está falando de cinema e tal. Ele assim: Márcio, me desculpe, mas eu não vou mais no cinema aqui em Florianópolis. Por quê? Não, porque, me desculpe também, mas as pessoas aqui em Florianópolis, diz ele, são muito mal educadas. Aí que não estava entendendo nada. Como assim? O problema é a pipoca. Custa comer a pipoca lá fora? Tem que entrar na sala de cinema para comer pipoca? Eu querendo ver filme aí, o cara do meu lado. Não tem como eu ver o filme, eu vou embora, eu não fico mais aqui dentro. Eu fiquei assim, estupefato de ouvir ele falando isso, porque eu vou muito ao cinema, e sabe o que? Eu não tinha prestado atenção nesse negócio, mas não deu uma semana, eu fui ao cinema e quem que eu lembrei? Do Figura. Aí, sabe que ele tem razão? Estava eu, e do meu lado a minha esposa. É verdade, não dá para prestar atenção no filme, é impressionante. Eu tive que esquecer logo essa história para poder prestar atenção no filme. Mas as pessoas acham que isso não é delas, é que isso está fazendo isso comigo. Eu sou vítima das circunstâncias, e não sou eu quem criei essa rede neural e alimentei ela, para que ela tivesse comigo um relacionamento de longo prazo. Então, a pergunta é o seguinte: o que faz com que uma rede neural dessa seja tão ativa para o indivíduo ver problema com a pipoca, ou problema com os balões fazendo curva? O que faz com que uma rede neural tenha um relacionamento de longo prazo com você e faça parte do que nós vamos chamar da sua identidade? Segundo a neurociência, é a presença de um componente emocional. E aqui entra o papel das emoções. Podem perceber, a maior parte da sua memória tem um pano de fundo emocional. Tem coisas que você gostaria de esquecer e não consegue, porque tem vínculo emocional. É ou não é? Quer ver um exemplo simples? Trânsito. Vocês conhecem pessoas que odeiam trânsito? Do que elas mais falam? Trânsito. Elas sabem de trânsito até em lugar que elas nem vão. Está vendo trânsito para o aeroporto agora? Você vai para lá? Não, não vou, graças a Deus. Mas, então, imagina se gostasse do assunto. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem um componente emocional, nós criamos vínculo naquelas redes neurais. As emoções são bioquímica do nosso cérebro, que cria essa liga entre as redes neurais. Outro exemplo simples: as mulheres, quando engravidam, não parece que todo mundo decidiu engravidar junto? Você vê mais do que nunca. Você tem um sonho de consumo, vamos dar um exemplo bem simples que pega todos nós. Você tem um sonho de consumo, você tem um sonho de viagem, quer viajar para Dubai. Você abre o jornal, o que está lá? Dubai, 10 vezes, até pela CVC já tem, tudo, vê? As pessoas estão falando do quê? Dubai. Todo mundo quer ir para Dubai agora? É ou não é? Parece que, claro, porque essa informação se tornou relevante. Deixa eu dar um exemplo meu. Eu tinha um sonho de consumo que era um Mini Cooper. Você acha que quando um carro desse passava na rua eu nem percebia? Assim, nem vi? Eu estava indo fora da ilha de Florianópolis, endereço de um cliente no continente,
e procurando o endereço dele, passa atrás de mim, numa rua transversal, e eu percebo com o rabo do olho no retrovisor o quê? Eu sei até a cor dele. Eu não estava pensando em carro naquele momento, eu não estava pensando em trocar de carro naquele momento, mas como essa informação tem um vínculo emocional, quando isso passa pelos 400 bilhões de bits, aciona uma rede neural que está lá, um vínculo, e lança para a minha janela mental aquilo que tem sentido e significado para mim. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? No final mesmo, nós vemos o que nós queremos ver, conscientemente ou não. A maior parte de nós, não. Não é consciente o processo de programação. Mas quando vê, eu estou cada vez enxergando mais aquilo que eu tenho vínculo. Se você odeia alguma coisa, você tem vínculo com ela. Porque aquilo que a gente não tem vínculo nenhum, passa batido, a gente nem vê. Nem percebi. Você não tem vínculo. Mas aquilo que tens vínculo, salta aos olhos. Faz sentido isso? Tá. Então, em resumo, o que a gente viu até então? Nós vimos que o nosso cérebro administra em torno de 400 bilhões de bits por segundo, mas que nós somos conscientes de uma pequena parcela disso, 2.000 bits. E que a escolha desses 2.000 bits está muito ligada às nossas emoções, que ativam redes neurais específicas, fazem vínculo de longo prazo e lançam para a nossa janela mental aquilo que tem sentido e significado para nós. Se isso é assim, segundo a neurociência é exatamente assim, tem uma pergunta que nos cabe. O que aparece na tua janela mental quando você olha para os teus colegas de trabalho? Os defeitos ou as qualidades? Porque tem os dois. E esse não é o ponto. Por que você optou, conscientemente ou não, a olhar para os defeitos dos outros? Porque você vai conviver com uma pessoa que é um defeito em pessoa. Agora, você imagina isso no relacionamento conjugal. Quem vive relacionamento conjugal aqui? Grande parte de nós, né? Então, imagina o seguinte, imagina que você tem 2.000 bits focado no que tem ruim nela. Vai ser mais ou menos assim, daqui a pouco ela vai falar um negócio, quer ver? Ela vai falar. Agora também não quer falar, agora não quer falar. Se fala é ruim, se não fala é ruim também. Claro, o que quer que a pessoa faça é ruim. Porque, como na história dos balões, a pessoa está focada naquilo que é insatisfatório. Então, ela vai saltar aos olhos disso. Aquilo que poderia ser satisfatório não ocupa a sua consciência. Ele fica focando naquilo que falta, aquilo que não está lá, que se tivesse aí sim. Isso é mais comum do que a gente gostaria de admitir. Eu já vi, quando a gente trabalha com um casal, por exemplo, é muito comum pegar um casal, por exemplo, que está em crise, né, no casamento. E aí, vai conversar com ela, ela começa a jogar cobras e lagartos. Não, porque é isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente entra na onda. É isso mesmo, esse cara não vale nada. Você se agarrou num fio de arame farpado. Agora não larga mais. Aí ela, não, também não é bem assim. Como não é bem assim? Não, ele também é um bom pai. Isso eu não posso reclamar. Não, então me diga mais 3 coisas que tem de bom nesse caco. Não, ele também me apoia quando eu preciso. Quando eu preciso, ele me apoia. Isso eu não posso dizer também. E essa linha de raciocínio começa aí, e quando ela termina de falar os 3 ou 4 itens que são positivos no outro, parece que desmonta um pouco daquilo que ela veio trazendo no início. Porque só faz sentido e significado o que ela veio trazendo no início se ela estiver olhando por esse ponto de vista. É congruente o que ela sente, porque é real. Olha que interessante. É real o que ela enxerga. Mas também é real um outro ponto de vista. Estão entendendo? O truque daqui é que vem para a consciência só alguns elementos. E aí nós nos vemos chamando aquilo que vem para a consciência de a realidade. E, na verdade, essa realidade que nós chamamos de realidade são 0,605% do que o nosso cérebro administra. Por que você não tem um outro ponto de vista? Márcio, nem tem como ter outro ponto de vista. Se você acredita nisso, é assim que vai ser. Porque você acabou de fazer vínculo com essa realidade. E ela vai começar a habitar a sua consciência. Por vínculo, simplesmente isso. Porque quando você fizer vínculo com outro ponto de vista, outras coisas começam a ocupar a sua consciência. Até aí tudo bem? Então, emoções. Vamos entrar um pouquinho mais nas emoções. As emoções são como esse cálice de vinho. Já ouviram falar que um cálice de vinho tinto faz bem ao coração? Um cálice de vinho tinto por dia faz bem ao coração.
Interessante, né? Eu comecei uma dieta lá do sul, lá de Bento Gonçalves. Conhecem a região dos vinícolas lá em Bento Gonçalves? É verdade. A dieta do vinho. É 1,5 garrafas logo de manhã. O coração velho vai bombar. Vai dar certo a minha dieta do vinho? Bem pouco provável, né? Porque tudo que tinha de bom em um cálice de vinho se perde em 1,5 garrafas. É a mesma coisa com as emoções. Na dose certa, as emoções vão estar ligadas a esses 2.000 bits. E vão trazer para a consciência vínculo com aquilo que são as nossas intenções, o que a gente quer. Então, a gente vai ver aquilo que a gente quer. Notem, gente, o cérebro, nessa perspectiva de rastrear, é como um Google que rastreia aquilo que tem sentido e significado para você e traz para a tua janela mental aquilo que você se vincula. Tá? Nós vamos chamar essa dose de vínculo com o que você quer, as tuas reais intenções, de competência emocional. E nós todos temos vínculos com coisas que nós queremos. Por exemplo, quando você se pergunta conscientemente o que você quer no seu relacionamento. É bem comum que nós respondamos algo do tipo: olha, Márcio, eu quero respeitar a pessoa com quem eu convivo, quero ser respeitado, quero que a nossa relação seja algo que nos traga felicidade a ambos. Quem não quer isso, não é? Mas é isso que a gente faz. Às vezes a gente perde um pouco do vínculo com o que a gente quer e começa a agir de uma maneira diferente. Mas quando estamos agindo vinculado com o que a gente quer, somos óleo na engrenagem. Literalmente óleo na engrenagem. Estar no lado de uma pessoa que tem vínculo com o que ela quer é atraente. Cachorro abana o rabo, criança pequena ri. É atraente. Mas quando essa dose com que uma emoção se manifesta está em excesso, vira o que a gente chama de um vício emocional. Nas tuas janelas mentais, as tuas redes neurais serão muito mais ocupadas com o teu comportamento. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu estava lá em Floripa, nos nossos grupos abertos, e uma gestora de RH disse assim: Márcio, nesse grupo vai participar 6 gestores da nossa instituição. Só que é o seguinte, eu quero dizer um negócio, tem uma pessoa que a gente quer muito bem aqui, mas ela tem um grave problema com pessoas. Só para ter uma ideia, Márcio, ela já tem 2 processos de assédio moral. Você conhece alguém que tem 2 processos de assédio moral? Eu não conhecia. Eu pensei, vou pegar autógrafo, não é todo dia que a gente, né? Uma celebridade. E aí chegou o pessoal na sala e eu fiquei procurando, quem será a terrorista xiita? Né? Não tinha nenhuma terrorista xiita, né? No curso tal, e a gente começa a conversar e eu, num dos coffee breaks, pergunto para ela: vem cá, mas me conta aí, o que aconteceu? 2 processos de assédio moral, o que aconteceu? E ela foi extremamente honesta quando ela me respondeu. Ela disse assim: Márcio, o que aconteceu é que foi injusto, porque o que eu queria para essas pessoas era o melhor delas, eu só estava fazendo o meu trabalho. Ela foi extremamente honesta. Por quê? Porque ela estava falando a partir das suas intenções. Mas ela não estava sendo julgada a partir das suas intenções, estava? Não, ela estava sendo julgada a partir do seu comportamento. E quando o teu comportamento não reflete mais as tuas intenções, você começa a se transformar em areia na engrenagem. A tua presença é repelente, certo? Onde você entra, você atrapalha em vez de ajudar. O seu vínculo é desorganizador, não é atrativo. Claro, que se eu disser assim para vocês, o que você quer ser? Óleo na engrenagem ou areia na engrenagem? Eu não acredito que numa sexta-feira alguém diga assim: eu quero areia. Não é? Eu gosto de ser areia mesmo. Né? Diz que tem 1% da população que é psicopata, então, né? Tem que ter 1%. Mas não, a maior parte das pessoas não quer ser areia na engrenagem. A pesquisa, né, feita a respeito de vínculo nas organizações apresenta que a maior dificuldade das pessoas que querem vínculo nas pesquisas, sabe qual é? Relação com o seu gestor imediato. Dificuldades. Certo? Aí eu desvinculo. Vocês acham que esses gestores querem ser areia na engrenagem? Acha que você quer ser na relação com seus colegas areia na engrenagem? Não, ninguém quer isso. Não é conscientemente que isso acontece. Certo? É a mesma coisa no relacionamento. O que você quer no teu relacionamento? Eu quero respeitar, ser respeitado, mas é isso que você faz? Às vezes você dá mais atenção para alguém que está querendo te vender um cartão de crédito que você não quer do que alguém no teu relacionamento. Faz sentido? A pessoa que mereceria talvez mais da tua paciência é a que menos tem. E aí você fala que está agindo conscientemente? Se é isso que você quer, meu amigo, está feio o negócio. Entende? Mas não era bem isso. Não é que a pessoa não está lhe entendendo. Você não está agindo mais segundo as suas intenções. Você está tendo um comportamento que atende a um vício emocional. Tem uma emoção que manda em você mais do que você gostaria. E quando vê, você reage a essa emoção.
Estão entendendo? Quando eu estou nessa, a tendência é eu me sentir frustrado com as pessoas. A tendência é eu me sentir mal compreendido. Porque não foi essa a minha intenção, claro. E como diz o ditado, de bem-intencionados, o problema não são as tuas intenções. O problema é que você perdeu o vínculo, porque outra coisa substitui o vínculo, uma emoção em excesso. Então tem uma oportunidade que eu quero trazer aqui para vocês, de nós fazermos uma certa reflexão. Eu quero provocar uma reflexão aí, até para o final de semana. Eu vou trazer um quadro para vocês aqui que fala de 9 competências emocionais. Ninguém tem as 9 competências emocionais. Relaxa. Mas todos vocês, cada um de nós, temos 3 a 4 dessas competências emocionais que são nossas, é nato o processo. Não precisa fazer nada para isso, é teu. Eu vou descrever elas, dar exemplos e quero aproveitar o ensejo para que vocês anotem, tentem, isso aqui faz. Porque quando a gente usa as nossas competências, com medo de fazer qualquer atividade, a tendência à atividade ter vínculo. E se tem vínculo, eu não vejo o tempo passar. Estão entendendo? Eu vejo coisas que eu não via antes. Eu mudo meu ponto de vista sobre a atividade. Não é a atividade que tem que mudar, gente. É o vínculo com a atividade. Certo? Porque senão teriam atividades que todo mundo odeia. Isso não existe. Né? Quer um exemplo simples? Excel. Não, Márcio, Excel não, pelo amor de Deus. Tem gente que ama Excel. Eu conheço pessoas que têm mente planilheira. Tem um amigo meu que nem usa o Word, só Excel. Ele diz que é Deus no céu e Excel na terra. Estão entendendo? Se alguém pode gostar de Excel, por que não pode gostar de outras coisas? Tem gosto para tudo. Né? Então, a questão não é o Excel, a questão não é a atividade em si, é a capacidade de fazer ou não vínculos. Porque se você odeia uma atividade, já tens um vínculo. Odiar uma atividade é vínculo. Certo? Só em falar atividade, você dá um negócio. Pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tenho que falar disso ainda. Isso é vínculo também. Mudar esses vínculos não é um processo que requer alguma ação externa, como a gente vai ver aqui. Bom, vou apresentar também 9 vícios emocionais. Então, se a boa notícia é que nós temos 3 a 4 competências, a má notícia é o seguinte: desses 9 vícios emocionais, todos nós aqui nessa sala temos um deles que sequestra a nossa consciência mais do que nós gostaríamos de admitir. Sequestra tanto a nossa consciência que, no final da história, a gente chama ele de normal. Conhecem pessoas que são extremamente ansiosas? Né? Então, se alguém diz calma para elas ficam mais nervosas, e normalmente elas ficam nervosas com quem é calmo. Só de ver a pessoa aí nessa calmaria me dá um nervoso. Ela está viciada em ansiedade. Você pega essa pessoa, para na frente ali do lago, diz assim: sente um pouquinho aqui comigo, sente aqui, vamos olhar para o lago. Né? Já olhei. Aí. Não, olha aqui, respira um pouco. O que foi? Tem um cheiro aí? Não, respira um pouquinho, vamos ficar aqui uns 10 minutos olhando para o lago. 10 minutos? Já deu aqui. Ela fica nervosa por olhar o lago. Pode o lago deixar alguém nervoso? Estão entendendo? Pode. Porque a pessoa, quando viciada em ansiedade, precisa de algo que alimente a sua ansiedade. Vamos almoçar na praça de alimentação no shopping, sábado, bombando. Né? Porque daí a coisa está mais, está pegando. Né? Aí alimenta a minha ansiedade. Mas se está um negócio calmo, eu fico nervoso com calmo. Calmo, ou durmo, né? Tem gente que ficou calmo, dorme, não aguenta. Né? Ou eu começo a ficar nervoso. Estão entendendo onde eu quero chegar? Tem uma emoção que sequestra a nossa consciência mais do que nós gostaríamos de emitir. Bem mais. Eu vou apresentá-las. Aproveitem para fazer um processo de reflexão. Vocês vão lembrar de um monte de gente, não tem como não. Mas não esqueçam da pessoa mais importante aqui nessa sala. Você. Certo? Faça um processo de reflexão. Porque se você traz essa emoção para a consciência, lembram? Você pode começar a administrar elas e fazer uma mudança real e significativa. Então vamos lá. Vamos começar com a primeira competência emocional. Eu chamo ela de persistência. Persistência é aquela competência emocional que está ligada a esforço e autoexigência. Quem de nós tem essa competência, e vários de vocês têm, são aquelas pessoas que dizem assim, se eu comecei, eu vou terminar. Mas todo mundo deixou, todo mundo é muita gente, não estou fazendo para os outros. E outra, fazer bem feito ou fazer mal feito, dá o mesmo trabalho. Né? Mas as pessoas nem vão ver, mas não estou fazendo para eles verem. Eu não consigo ver isso mal feito. Faz sentido? Então, aqueles entre nós que têm essa competência não tem problema com o trabalho que as coisas vão dar. E dizem, trabalho é o meu nome do meio. Não tem problema com isso. Como é que você acha que vai alcançar o que você quer? Ou seja, arregaça as mangas e vamos lá. Estão acostumados a fazer isso.
Estão acostumadas a utilizar o seu esforço como meio de chegar lá. Você acha que foi fácil passar no concurso? Teve um certo esforço. Essas pessoas estão acostumadas a lidar com isso. Inclusive, estar no lado de uma pessoa que tem essa competência emocional é extremamente atraente. A gente pega no tranco, vamos, que esse cara vai, né? Vai ficar para trás. É claro, assim, a assertividade, o foco, é claro nessa pessoa. É atraente estar no lado de uma pessoa persistente. Porque a gente sabe que se essa pessoa se envolveu, ela não vai deixar a peteca cair. Quanto ela vai tentar? Até dar. Não estou nem aí quantas vezes vai ser. Estou nem contando quantas vezes vai ser. Só vou parar quando terminar. E ficar bem feito. Mas essa mesma competência emocional que é tão útil, em excesso, pode gerar um vínculo excessivo com o esforço. E aí o indivíduo começa a achar que só quem se esforça chega lá. E quem não se esforça, não merece. E aí eu começo a entrar não mais na persistência, e sim no vício emocional da raiva. Estou começando a virar um cri-cri. Estou começando a procurar pelo em ovo. Estou começando a desmerecer todo um trabalho por um detalhe. Estão entendendo? Eu não estou conseguindo perceber o valor do todo, sim dos detalhes que botam a perder tudo isso. Eu tive um amigo que tem esse vício emocional, ele disse, Márcio, esse negócio de exigência é tão intenso, que às vezes nem eu me aguento. Se nem você se aguenta, imagina os outros. O que acontece com a raiva, né, que vira uma indignação, é que o nível de exigência que essas pessoas têm sobre as circunstâncias, sobre os colegas, é tamanho que a realidade não alcança ele. E se alcança, não fez mais que a obrigação. Certo? Passar não passa, então a pessoa não se surpreende positivamente com as coisas. A pessoa não se surpreende positivamente com as pessoas. Eu tive um desses, que ele foi fazer um evento, que era um evento daqueles tipo, o colaborador do mês, sabe? E aí ele estava no palco, chamando a pessoa, fulano, né, vai receber a premiação e tal. E quando ele chega no palco, a pessoa diz, olha, parabéns! Porque estava feio o negócio para ti, né? Então, vamos ver se agora acorda, né? Vamos ver se agora a gente vai, né? O cara veio receber um prêmio e levou uma bronca. Por que isso? Porque para esse cara que estava dando premiação, não tem que dar prêmio coisa nenhuma. Está pago para isso, né? E quando ele não faz o quê? Dá uma surra? Por que a gente está dando prêmio quando a pessoa faz? Estão vendo que ele está tão apegado a essa indignação, a esse nível de exigência excessiva sobre as coisas, que a realidade não lhe alcança. Imagina receber um feedback de alguém que está com uma cara assim, ó. Muito bom ficou o seu trabalho. Com o tempo, com o passar dos anos, a cara vai ficando assim, ó. Certo? A gente acha que o tempo gera maturidade. O tempo promove maturidade, mas não necessariamente. Senão, esse indivíduo é aquele vô que no domingo tem almoço na casa dele e é meio-dia. Quem chega meio-dia, 10, ele fica com um bico. O que é mais importante? Estar com a família? Os familiares? Um domingo que não tem horário? Ou o horário do almoço? Estão entendendo? Eu fiquei apegado a isso, vou perder o que me é mais caro. Porque eu estou sempre focado naquilo que não está lá, naquilo que deveria ser um perfeccionismo excessivo sobre si e muitas vezes sobre os outros. E isso não é uma competência emocional. Você está agora vítima disso. Virou areia na engrenagem. Faz sentido? Quer uma maneira rápida? Porque vocês perceberam que é uma linha fina e tênue que separa um do outro, não é? Quer saber se você está na persistência ou na raiva? Você tem se surpreendido positivamente com as pessoas? Com os teus colegas? Com as situações? Porque se os teus colegas, as situações que você vive não te surpreendem positivamente, é bem provável que o nível de exigência que você tenha sobre as circunstâncias e os teus colegas seja tão alto que a realidade não lhe alcança. Está entendendo? Se a realidade não lhe alcança, a única solução que vem à sua mente é mudar a realidade. É a mesma coisa que querer mudar o mundo para ser feliz. Olha, fica tentando. Né? Mas se você depender de mudanças externas para ser feliz, você condicionou de uma maneira que vai ser bem difícil você resolver. Faz sentido? Os outros não têm responsabilidade sobre a sua felicidade, é você que é responsável sobre isso. A próxima competência emocional, eu chamo de sentir-se capaz. E muitos de nós temos essa competência emocional. São aquelas pessoas que olham para o mundo de frente,
Não sei, mas aprendo. Tem alguém aqui que nasceu sabendo? Não, né? Então, dá aqui esse negócio para mim, deixa eu ver se eu não aprendo. Posso não ser o primeiro, mas o último eu também não sou. Conhecem pessoas assim? Que lidam com as coisas de frente, olham para o mundo de frente? Certo? Essa é uma competência muito útil. Estar ao lado de uma pessoa que tem essa competência, isso é outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês. Vejam, se vocês entenderem essa frasezinha também, podem ter certeza, valeu o final de semana. Você influencia as pessoas que estão ao seu redor com a frequência emocional que você vibra. O resto é da boca para fora. Se você é ansioso, você deixa as pessoas ao seu redor ansiosas. Tem pessoas que também são ansiosas, vão gostar. Opa, beleza. Né? Tem pessoas que não digerem bem aquilo, não vê a hora de você sair de perto. Se você é uma pessoa tensa, você tensiona as pessoas ao redor e o ambiente. Tem gente que também é tenso, vai gostar de você. Mas quem tem dificuldade com essas tensões, vai ter o desagrado na tua presença. Faz sentido? Isso é antigo, gente. Filho faz o que pai faz, não o que pai fala. Então, o que você fala pouco interessa. É a frequência emocional que você vibra que traz congruência. Então, quem tem essa competência emocional entre nós e diz para uma pessoa assim, eu tenho certeza que você vai conseguir. Não é o que eu estou dizendo, é o fato de ser eu quem estou dizendo. Eu pilho ela com a frequência emocional. E ela sai assim, é isso mesmo, né? E tal. Pode ser que dê uns 4 passos e pense assim, mas será mesmo que eu... Mas como ela sabe de onde recebeu isso, volta para mim. Vamos conversar de novo. E quem tem essa competência pode usar isso 24 horas por dia, 365 dias por ano. Estão entendendo? É teu. Não te gasta energia. Bem pelo contrário. Quanto mais você pilha as pessoas ao teu redor, mais energizado fica. Conhecem pessoas assim? É atraente estar ao lado de uma pessoa dessa. Ela bota a gente para cima. Faz a gente se sentir capaz de lidar com as nossas adversidades. Essa é uma competência emocional. Certo? Só alegria, né? Essa positivação. Quando está em excesso, começa a virar orgulho. Orgulho. Eu começo a achar que eu sou a última bolacha do pacote. Eu começo a achar que, sem eu, as coisas não funcionariam. Eu começo a achar que aqui só anda porque eu estou aqui. Teve um desses que estava num trabalho nosso, um treinamento, e ele estava de férias. E aí, ele, no coffee break, veio falar comigo e mostrar o celular dele. Olha aqui, Márcio. 7 ligações lá do meu setor. E eu estou de férias. Eles não vivem sem mim. Agora você imagina se ninguém liga. Ele deprime. Por quê? Porque ele acha que sem ele as coisas não funcionariam. Olha aí, ó. Eles não param de ligar. Certo? Sabe o que me deixa feliz? Poder ajudar vocês, né? O que seria de vocês se eu não viesse? Estou entendendo que isso é uma autoestima exagerada? Eu estou começando a achar que eu sou a última bolacha do pacote. Estou começando a achar que se eu não estou aqui a coisa não funciona, que eu sou o eixo desse planeta. Claro, quando é dito dessa forma, a pessoa, também não é bem assim. Mas às vezes a pessoa não deixa os outros trabalharem, porque acha que ele tem que dar o último pitaco. Conhece pessoas assim? Não, tem que dar uma olhadinha. Eu começo a ter uma atitude de, em vez de estimular a autonomia das pessoas que estão ao meu redor, eu começo a estimular dependência. Isso na relação conjugal e familiar é a mesma coisa. Os filhos não conseguem sair das asas do pai e da mãe. Pergunta para mim antes. Em vez de eu estimular a autonomia do indivíduo, eu estimulo dependência. Porque se eu estimulo dependência, está vendo? Não falei? Eu tenho que sempre dar o último pitaco. Não conscientemente, o indivíduo busca situações que dependam dele. Estão entendendo? Para satisfazer esse vício emocional. Lembram da historinha que contei de olhar para o lago sentado? Lembram? Que se a pessoa fica um pouquinho lá, né, como ela é viciada em ansiedade, ela não aguenta, então ela vai buscar situações que vão alimentar a sua ansiedade, como almoçar no sábado na praça de alimentação do shopping, a mesma coisa que vibra no orgulho. Vai buscar situações de pessoas que dependam dele para ativar o sentimento de que, se eu não estou lá, nada funciona. E aí eu viro areia na engrenagem. A próxima competência emocional eu chamo de adequação. Essa é uma competência muito útil, principalmente na área de comunicação. Aqueles entre nós que se dedicam a se comunicar com pessoas precisam dessa competência emocional. E quem não tem, diz coisas do tipo, para um bom entendedor, meia palavra basta. Se você falou, outro tem que entender. Hoje está mais moderno, hoje é assim. Mas eu mandei e-mail.
Mas falasse com fulano, não, mandei e-mail com cópia a mais uma galera aí. Ó. Você não viu o problema dele. Né? Mas se você enviou, não comunicou, certo? Comunicar tem muito a ver com que maneira eu vou falar isso para fulano, certo? De que forma? Vocês conhecem aquela velha máxima? Uma verdade dita de forma inadequada passa por mentira. E uma mentira dita de forma adequada emplaca como verdade. Isso está ligado à forma, à maneira, certo? Crítica, por exemplo. Como é que você se sente ao ouvir uma crítica? A maior parte das pessoas me responde, Márcio, depende. Depende do quê? Como é feita e quem é feita. A forma, a maneira. Se eu percebo que se eu falar... Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Desculpe. Sônia. E você? Gisele. Se eu tenho que dar um feedback para a Sônia, mas percebo que ela está chateada comigo por outras coisas. Gisele, fala com a Sônia tal coisa, eu acho que ela vai ser melhor se você falar. Aí eu chego no meu objetivo através da Gisele. Se eu falasse, a Sônia ia ficar chateada comigo. Mas só pega no meu pé? Mas se a Gisele fala, que convive no dia a dia dela, é melhor. Eu chego no meu objetivo e não preciso ser o protagonista. Estão entendendo? Porque o meu foco é que a Sônia entenda o que eu queria dizer. Então, a forma mais adequada talvez seja através da Gisele. No relacionamento conjugal, acontece a mesma coisa. Quantas vezes a sua esposa, o seu marido lhe falaram a mesma coisa? Aí vem uma amiga dela, um amigo dele, e fala a mesma coisa, é mesmo assim. Acredito, eu falei 1 milhão de vezes, né? Claro, sabe por quê? Porque você está advogando em causa própria, não tem como. Então, deixa a pessoa fazer o trabalho dela. Pergunta assim, tem certeza? Dá um exemplo. Ajuda a pessoa que está fazendo o trabalho por você, não queira ser você o protagonista de tudo. Senão você perde o foco. A adequação é essa percepção de quem é, qual é o momento. Quer ver? Esses dias eu vi uma pesquisa mostrando que a maior parte das pessoas que ouvem aquela situação, eu lhe disse, normalmente ficam mais apegadas à escolha anterior do que antes. Então, quando você diz, está vendo? Eu lhe disse que isso ia acontecer. Em vez de ajudar a pessoa, atola ela mais ainda. Eu faço ela buscar recursos para provar para mim que eu estava errado. Está entendendo? Não é um pouco assim? Então, isso tudo fala dessa competência emocional. Quem tem essa competência mostra muitas vezes os colegas, no dia a dia, nos relacionamentos, o caminho das pedras. É aquela fala que diz assim, olha, não tem nada mal isso que você falou, mas o jeito que você falou fez todo mundo ficar contra você. Vamos buscar fazer isso que você falou de um outro jeito, de uma outra forma? Estão entendendo? Porque tão importante quanto aquilo que está fazendo é como está fazendo. Se você não tem essa percepção, lhe falta essa competência emocional. Mas ela também, em excesso, gera um vínculo excessivo com as formas. E aí eu fico na minha vaidade. Fico tão formal que eu quero falar aquilo que emplaca, aquilo que os outros querem ouvir. É o famoso vaselina. Conhecem? O vaselina é aquele que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Com o tempo, as pessoas já percebem, lá vem ele de novo com esse papo furadinho que ele leu em algum lugar. Certo? Numa reunião, as pessoas estão anotando, e ele pensa que estão anotando o que ele está dizendo. No fundo, estão anotando quantas vezes ele fala né. Está rolando uma caixa de cerveja, um bolão, que já sabe que ele fala da boca para fora. É só imagem. Ele está tão apegado à imagem do politicamente correto, está tão apegado à imagem, né, que virou vaselina. É o sorriso McDonald's. Conhece o sorriso McDonald's? O sorriso McDonald's é aquele assim, ó, boa tarde. Mas diz assim a legenda, quanto mais rápido você sair da minha frente, melhor. Estão entendendo? Dá para sentir isso na pessoa ou não dá? Dá para sentir no telefone isso. É ou não é? Então, as pessoas percebem. E você se virou, com a melhor das boas intenções, areia na engrenagem. A quarta competência emocional tem um nome assim estranho, introversão. Se remete à mente a algo como timidez, nada mais longe da verdade. Não é isso. A introversão aqui, como competência emocional, está ligada ao vínculo com a consciência. O seu vínculo pode ser um vínculo extrovertido. Alguns de nós têm uma consciência mais extrovertida. Todo mundo está fazendo, eu também quero. Eu estou decidindo a partir do movimento externo. Faz sentido? Mas alguns de nós têm a consciência que verte para dentro. Introversão. Mas todo mundo está fazendo. Mas todo mundo é muita gente, né? Deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu quero isso. Deixa eu ver se eu gosto disso. Se faz sentido e significado para mim. Faz sentido? Então, esse olhar para dentro, esse estímulo de olhar para dentro, faz com que você note melhor
Qual é a sua praia? Qual é o teu jeito de resolver as coisas? Qual é a tua maneira de lidar com as situações? Quem tem essa competência emocional tem o hábito de se observar, tem o hábito de olhar para si, para as suas emoções. Quer ver rapidamente uma maneira de você saber se você tem essa competência ou não? Simples. Você percebe, de certa forma, uma flutuação de humor ao longo do dia, semana? Ou você se vê mais estável? Lamento lhe dizer, mas se você se vê mais estável, é porque você não tem se observado com frequência. Porque nós temos uma flutuação do humor maior do que nós gostaríamos de admitir. Dias de sol, dias de chuva interferem no nosso humor. Uma coisa que você toma no café da manhã, que pesa um pouquinho no estômago, muda o teu humor. Você almoçou, não almoçou, é sexta-feira, é segunda-feira, tudo isso interfere no teu humor, certo? Se você está com óculos, o peso do óculos, está com brinco, o peso do aperto do brinco depois de um tempo. Dá até um alívio quem está com óculos, soltar um pouquinho, certo? Tudo isso está interferindo, mas não está no teu consciente necessariamente, está no subconsciente, estão entendendo? E você acha que está tomando decisões conscientemente. No fundo, o subconsciente está interferindo dramaticamente. E essa flutuação de humor é natural do humano. Tudo que é vivo, segundo dois biólogos, Maturana e Varela, pulsa. E pulsar o que quer? Expandir e contrair. Expandir e contrair. Certo? Nós temos esse movimento também de humor. Então, se você não observa muito a tua flutuação de humor, e não precisa ser uma montanha-russa, não precisa ser histérico, né? Ai, meu Deus, não precisa ser... se você não percebe, é que você está focando em outras coisas, está tudo bem. Mas não quer dizer que não esteja lá, essa flutuação está lá. Quem tem gosto para olhar para si, percebe isso. E se eu percebo isso, eu administro melhor isso. Hoje eu estou mais introvertido, estou mais na minha, então é melhor dar uma organizada na minha mesa, nas minhas coisas. Não, hoje eu estou mais para fora, é melhor aproveitar e comunicar aquilo que eu queria comunicar com a equipe, com as pessoas. Estou mais para fora. Isso pode mudar do dia para a noite, pode mudar no mesmo dia, inclusive. A pessoa que tem essa competência emocional, como ela percebe o jeito dela, a maneira com que ela entra nas coisas, né, ela também começa a perceber nas outras pessoas, onde as pessoas se encaixam, certo? Com que você contribui. Cada um de nós contribui com algo diferente, não é a mesma coisa. Essa contribuição não é uma coisa linha reta. Então, essa pessoa que tem a habilidade de perceber o quão diferente ela é, porque nós todos somos diferentes, nosso DNA, nossa impressão digital é única, nós todos temos algo singular na gente. Reconhecer essa singularidade é também começar a reconhecer no outro. Essas são as pessoas que querem do outro o que é singular deles. Porque eu quero o teu ponto de vista. Porque o teu ponto de vista que está nessa atividade tem valor. Aquilo que todo mundo vê, aquilo é xerox. Xerox não tem muito valor. Eu quero aquele teu ponto de vista. Aquilo que é teu, a tua consciência. Aquela conclusão que você chegou. Excesso de introversão, é difícil entender, vira inveja. Palavrinha que às vezes a gente se afasta, mas é uma emoção tão comum quanto as demais. Então, vamos entender o que significa essa inveja, né? Que nos deixa assim, um gosto amargo na boca. A inveja consiste de um olhar na vida para aquilo que não está lá, que se tivesse, aí sim, eu vivo num vazio. Porque se tiver... Deixa eu fazer uma brincadeirinha rápida com vocês, que vocês vão entender o poder dessa emoção. É bem rápido, menos de 1 minuto. Deixem suas 2 mãos livres. É bem jogo rápido. A tua mão direita, só para dar uma mãozinha, né? Sexta-feira a gente tem que dar uma mão, né? A tua mão direita vai representar agora o que você tem, os teus potenciais, teu conhecimento, a sua experiência. Já a sua mão esquerda vai representar aquilo que na vida você não tem. Ou não tem mais, porque não tem, ninguém mais tem 18 anos, não tem jeito, já foi, né? Ou não tem porque não tem ainda, é futuro, certo? Então, a mão direita, coloque na frente do rosto. Isso mesmo, na frente do rosto. E a mão esquerda, estica o braço, de forma que as duas fiquem paralelas. Isso mesmo. Agora, olha para a esquerda, essa que está longe de você, por entre os dedos da direita. Olha para a esquerda, né? Está longe, por entre os dedos da direita que está perto de você. Quando a gente olha para a esquerda, como é que fica a direita? Podem baixar as mãos. Fica fora de foco, né? Tá. E essa é a metáfora que eu queria trazer. Quem na vida foca naquilo que não tem, não enxerga aquilo que tem, nem que esteja na sua cara. E se enxerga, está fora de foco. Mas espera aí, olha, veja bem, você está numa situação privilegiada perante outros. Mas isso qualquer um tem. Eu queria... Estão entendendo? E eu começo a desvalorizar aquilo que eu tenho em favor do que falta. A grama do vizinho é sempre mais verde. E eu caio numa máxima do tipo, só dou valor quando perco. Por quê? Porque aí, vira ou não tem. Ganha foco novamente.
Se eu fico a vida inteira focando naquilo que falta, 2.000 bits focando naquilo que falta, você acha que não acha? Acha. Sempre vai ter alguma coisa que falta. Mas se você bota os teus 2.000 bits com o que tem, isso não é conformismo, você pode aproveitar melhor ainda o que tem, fazer do limão uma limonada, do que espremer ele no olho. Né? Porque tem gente que faz isso, já perceberam? Tem gente que agarra o problema, não deixa ele sair, né? E quer viver um pouco mais. Né? Perdoa, não, para que perdoar? Deixa eu aqui, eu fico curtindo a fossa. Né? Eu crio vínculo com isso, com aquilo que está me faltando. Isso tem nome, inveja. Com o tempo as pessoas percebem isso, percebem na atitude crítica, irônica, né? Baseado em quem falou, a gente não podia esperar mais mesmo, né? Eles começam a gostar da ironia, do sarcasmo. Márcio, se eu falar tudo o que eu penso, perco meus amigos. Né? Teve uma que me disse assim, Márcio, hoje se eu me morder, eu morro envenenada. A próxima competência emocional é uma das competências menos comuns em nós brasileiros, a desidentificação. Nós brasileiros somos muito identificados com as coisas. Se um amigo meu pede dinheiro emprestado, eu pego o meu especial e empresto dinheiro. Estamos 2 no Serasa agora. Entende? Estão entendendo? Nós somos muito identificados com os outros, não é assim? O brasileiro é muito identificado. Então, o que é desidentificação? Esse olhar mais macro, esse olhar mais amplo, que permite eu dizer assim, peraí, lhe dar dinheiro não vai lhe ajudar a resolver o teu problema. Vai só tapar um buraco que vai ser criado mais na frente. Traga suas contas aqui, vamos tentar organizar isso. Mas para que eu ajude a pessoa a organizar, que pode levar 1, 2 anos até para ela sair desse buraco, eu tenho que me desidentificar da dor imediata. Faz sentido? Que a dor imediata é o cobrador na porta dele. Entende? Então, nós brasileiros somos muito identificados com a dor imediata, o que nos impede dramaticamente em poupar. Quem não tem essa competência tem dificuldade homérica em poupar. Agora eu quero dar entrada no apartamento, Márcio, porque eu estou morando de aluguel, então eu preciso uns 40 mil para dar entrada. Quando tem 20, o que ele faz? Gasta. Mas também a viagem estava em 10 vezes, né? Não tem jeito. Estava na hora mesmo de trocar o carro. Nunca chega nos 40, porque ele se identifica demais com a promoção, ele se identifica demais com a oportunidade. Estão entendendo? E aquilo que ele quer fica em segundo plano. Quem tem essa competência emocional tem uma visão mais macro e ajuda quem está ao redor a ter essa visão mais macro. Volto a dizer, a gente dá aquilo que a gente tem. Se você tem uma visão macro, você sabe a importância de cada passo, de cada etapa, de cada degrau na escadaria, da onde você quer chegar. Estão entendendo? Então não faz sentido agora eu abrir mão daquilo que eu tenho construído. Então, um exemplo simples. 2 pedreiros. Um à direita, fazendo uma parede, outro à esquerda, também fazendo a mesma coisa, outra parede. Você pergunta para esse aqui, o que você está fazendo? Estou fazendo uma parede. Pergunta para esse aqui, o que você está fazendo? Estou construindo uma casa. Percebam que a tarefa é igual, mas a noção do que esse indivíduo tem, do que ele está fazendo, é mais ampla. Essa capacidade de se desidentificar da atividade inicial para pensar em termos de longo prazo. O que eu estou fazendo e como isso contribui para o que eu quero a longo prazo. Porque, gente, 5 anos, 10 anos, 15 anos vão passar, queiramos nós ou não. É ou não é? Gente, 15 anos, se a gente pensar, é tempo para dedéu. Muitas coisas podem se dar em 15 anos, ou não? Você pode fazer uma outra formação, você pode fazer 3 ou 5 lá, pós-graduações, você pode inventar um monte de coisa, você pode, inclusive, investir num apartamento, né, porque você faz um consórcio aí, e para ter renda extra de aluguel. Mas isso leva tempo mesmo. Quem quer o pulo do gato se identifica demais com a dor e não consegue investir, não consegue planejar, não consegue poupar. Faz sentido? Tá. Na dose certa, só alegria. Essa é a competência emocional que permite indivíduos escreverem livros como O Pai Rico, o Pai Pobre. Casais inteligentes se enriquecem juntos. Né? São as pessoas que têm essa noção de que o imediato não vai construir o que você quer em termos de longo prazo. Tá? Agora, quando é demais, vira o que nós chamamos de avareza. O indivíduo tem a visão, mas não compartilha. Certo? Essas são aquelas pessoas que a gente vê elas dizendo assim, ó, ontem, na festa, me diverti muito. Todos meus amigos estavam lá e fazia muito tempo que eu não me empolgava tanto.
Parece que foi no enterro, né? Mas o que eu disse que você não entendeu? Está entendendo que ele está demais racional? A esposa reclama, diz que ele nunca lhe dá flores. Né? Diz assim, mas eu pensei várias vezes em dar. Tem uma reclamação pior, você nunca disse que me ama. Como não? Ano passado eu lhe falei 3 vezes, que eu lembro bem. Vejam, ele até pode ter um ponto de vista, tem uma resposta que é pior. Sabe qual é a pior resposta? Mas o fato de estarmos juntos todos esses anos não é a prova cabal de que eu lhe amo? Vai dormir na sala, certo? Por quê? Porque ele está demasiadamente racional. Razão é uma asa do avião, a outra são as emoções. Se você não tem vínculo, a tua razão fica empobrecida e vai achar razão para qualquer coisa, certo? Sem vínculo com as coisas, elas não têm sentido e significado para nós humanos. Então, a emoção e a razão são as 2 asas do mesmo avião, certo? São tão importantes quanto, nenhuma mandando na outra, certo? Mas quando a razão tenta mandar demais, ela oprime a emoção. E a nossa escolha se torna uma escolha racional. Imagina escolher alguém para um relacionamento conjugal de forma racional. Seria fazer lista de características positivas e negativas de cada candidata e escolher pela candidata que tem maior número de qualidades positivas e menor qualidades negativas. Mas se o coração bate por aquela lista enfadonha de listas de coisas negativas, vai fazer o quê? Não é um pouco assim? Tem gente que fala, se fosse assim não teria escolhido quem escolhi, Márcio. Claro, essa não é uma escolha racional. É uma escolha que tem que ter sentido e significado para você. Não faz sentido nenhum tentar achar uma lógica para isso, certo? Não é lógico o processo. Quem tem filhos, 2 filhos ou mais, qual dos 2 você ama mais? Porque não venha dizer que você ama igual. Ninguém ama igual ninguém. Cada amor é diferente, cada relacionamento é diferente. Né? Não é mais e menos a questão, é diferente. Então diga o que é diferente. Ele não sabe exatamente dizer isso, não é tão racional, mas a gente entende emocionalmente, não entende? É essa inteligência emocional. Essa inteligência emocional compreende as coisas a partir da relação, e eu perco ela na avareza, e fico empobrecido em relação. E aí, areia na engrenagem. A próxima competência é a prudência. Muitos de vocês têm essa competência. Quem tem prudência não gosta de dar o passo maior com a perna. Quem tem prudência gosta de plano B. Quem tem prudência, quando vai fazer uma viagem, quer fazer roteiro. E quer reservar o hotel antecipadamente e imprime a reserva em 2 vias, a outra ele manda por e-mail para ele mesmo, para ficar na nuvem, certo? Se precisar, é só baixar. Né? Faz sentido? São as pessoas que inventaram backup, e não físico, backup na nuvem também, porque é muito mais garantido que físico, né? O físico também, obviamente, né? Mas estar no lado da pessoa que tem prudência faz a gente sentir como? Segura, claro. E outra, se foi fulano que falou, pode ter certeza que foi assim. Ele não falaria se não tivesse certeza. Cria a sensação de juntos venceremos. Essa é uma competência emocional que pensa em termos de nós, não eu, não o outro, nós, sabe? Dá a sensação de juntos venceremos. Da segunda família, que são as pessoas com quem convive no nosso dia a dia, sabe? Tem gente que tem forte esse sentimento. Tem forte esse sentimento e promove esse sentimento que nós temos que nos dar bem, afinal de contas, trabalhamos juntos no nosso dia a dia, vamos construir laços, porque senão vai ser, imagina, um desastre, né? Passar a semana pensando no final de semana, que desgaste de tempo e de energia. Então, quem tem essa competência faz isso naturalmente, certo? E as pessoas se sentem assim. Agora, não é difícil imaginar que excesso de prudência vai gerar medo. E sem querer, com a melhor das boas intenções, esse indivíduo começa a virar um controlador. Quem vai? Como é que vai fazer? Não, só para saber. Teve um desses que falou assim na equipe: gente, e-mail para fora aqui da sessão, quero com cópia oculta para mim. O que ele acabou de falar para as pessoas? Não confio em vocês. Como ele não reconhece, lembram? Subconsciente, ele retruca. Não, não é isso. É só para saber. E outra, quem não deve, não teme. Então esse pessoalzinho que está rindo ali atrás, ó, esse é o primeiro que a gente tem que dar uma olhadinha. Né? Por que está rindo? Por que não gostou? Né? Porque quem não deve, não teme. Estão entendendo? Ele não percebe que pelo anseio de segurança que lhe sequestra a consciência, ele está começando a engessar a vida, engessar as relações, engessar os meios. E não acredita que as coisas aconteçam sem um devido controle excessivo. Mas bota coleira em todo mundo,
certo? Aí, claro, virei sem querer, com a melhor das boas intenções, areia na engrenagem. E as pessoas sentem assim, ó, pô, a gente parece que é bandido. O cara vem com uma história, tem umas que são piores assim, ó, né? Você estava com o Antônio lá, naquela reunião? Estava, Márcio? Ah, é, eu sei, ele falou. Estava jogando verde, né? Para saber se foi assim mesmo. Pô, cara, daqui a pouco está botando câmera, para saber se a gente estava lá mesmo ou não. Quer conferir tudo. Faz sentido? Dificuldade em confiar, medo. Medo é uma emoção muito básica, gente, muito comum, mas quando ela se transforma num vício emocional, ela dirige a sua vida, e você não consegue fazer nada que não esteja previamente sob controle. Não há nada mal com controle, vimos isso na prudência, o excesso é que é o problema, você não consegue curtir. Então imagina viajar com uma pessoa dessa e chegar lá e dizer, não, é o seguinte, está tão bom aqui, vamos ficar mais um dia aqui. Não, não foi isso que foi combinado. Mas não está bom? Não, está bom sim. Então lá a gente nem sabe, vamos ficar mais um dia aqui. Mas não foi isso que foi combinado, o roteiro não era. Estou entendendo que a pessoa fica prisioneira, em férias, imagina, de férias. Essas pessoas às vezes levam o roteiro para as férias assim, ó, se divertir, ticar, fazer tal coisa, esticam. Ah, pronto, agora sim, isso que é usar bem as férias, né? Usar bem o nosso tempo, tiquei todas as obrigações de férias. Pô, cara, imagina tu viajar com uma pessoa dessa, vira uma obrigação. Ser feliz vira uma obrigação. Entende? Claro, medo em excesso vai gerar um sequestro da consciência. A sétima competência é uma que nós brasileiros temos bastante: curiosidade, esse olhar interessado. Olhem para essa imagem. O que vocês acham que ele está lendo ali? A gente já começa a pensar o que passa nos 2000 bits da consciência de cada um aí. Ó. Se eu disser assim que ele está lendo um livro de Excel avançado, olha, engraçado, né? A gente acha que o prazer está nas coisas, nunca teve. Saiu no Fantástico uma matéria faz pouco tempo, não faz alguns meses, foi mais ou menos o seguinte, uma matéria que está largamente divulgada no YouTube, né? Várias vezes essa mesma experiência foi feita. Trouxeram 3 sucos, um suco de morango, um suco de laranja e um de limão. Pegaram uma anelina que não muda o sabor, só a cor, e no suco de morango vermelho, botaram uma anelina verde, ele ficou verde, com molho de limão. E o suco de limão, uma anelina vermelha, ele ficou igual de morango. Trazem as pessoas para experimentar os sucos. Quem experimenta o suco vermelho, que é agora de limão, diz o quê? Morango, frutas vermelhas, é de limão. E quem experimenta o suco verde, que é de morango, lembram? Limão. Você acha que o sabor está tão assim na nossa boca? Se alguém de vocês vê aqueles programas de chefes de cozinha, tem cenas que eles vendam os chefes de cozinha e eles não sabem o que estão comendo. Não conseguem nem descobrir se é alcapaz. Estão entendendo? Coisa básica. Os sommeliers. Hoje, as provas de vinho são feitas às cegas. Porque se ele via o rótulo, ferrou. Está entendendo? Teve um que saiu na GNT uma vez que era o seguinte, eles pegaram um vinho de caixa, sabe aquele vinho de caixa de 2 litros? Com todo respeito, gente, se está em caixa, que não mereceu garrafa. 2 litros para economizar a caixa, entende? Vai mais vinho daí, né? 2 litrão, né? Com torneirinha ainda, quer dizer, não tem como aquilo ser tão bom, vai perder, é aquilo refugo, né? E aí pegam aquele vinho de caixa e enchem 2 garrafas, 2 litros de caixa, enchem 2 garrafas que estão limpas, é o mesmo vinho, botam um rótulo vagabundo, assim, criado pela produção, cheio de cores, mas não dizendo muita coisa, e outro um rótulo francês, lembra até do título, Le Napoléon.
Obrigado. Interfere muito mais, às vezes, do que a própria realidade. Na Tailândia, 80% da população tailandesa come uma iguaria, que é um ovo de pato de 14 dias, cozido. O ovo está o embrião inteirinho ali, só não tem pena. É essa cara que nós ocidentais fazemos. Né? Quando abre o cheiro, nos embrulha o estômago. Você acha que é o cheiro que nos embrulha o estômago? Porque 80% da população tailandesa come e o cheiro lhe faz salivar. Estão entendendo? Pensa a primeira vez que você tomou café preto. Pensa a primeira vez que tomou cerveja. Eu sei que tu não lembras mais, está tudo bem. Não tem como gostar de primeira. Café mesmo, você pensa, é um líquido que você não vê o fundo. Nem dá para confiar beber aquele negócio. Então, muito do prazer está no nosso olhar. E quem tem essa competência emocional consegue ter um olhar curioso com as coisas. Literalmente fazer do limão a limonada. Fazer um brainstorming com as pessoas. Quem tem essa competência que faz o toró de parpite no grupo, sabe? Quer ouvir ponto de vista. Quem não tem essa competência, quando alguém do grupo, alguém da equipe diz assim, eu tenho uma ideia diferente, como é que a gente pode resolver isso? Você tem? Fica com ela. Porque quando eu precisar, eu peço. Eu me sinto ameaçado com quem pensa diferente. Nós vivemos uma época bem interessante sobre isso, gente. Bem interessante. Certo? Os veículos de mídia, o cotidiano, pensem bem. O quanto as pessoas estão atacando umas às outras, não entendendo o ponto de vista umas das outras. É interessantíssimo nas mais variadas áreas da nossa sociedade. Isso está interessantíssimo. Ninguém quer saber do ponto de vista do outro. Se entrincheira no seu próprio ponto de vista. Né? E dos dois lados jogando farpa, né? Quando não guerra civil, quando não literalmente atrocidades físicas. Ninguém quer saber do ponto de vista do outro. Essa é a competência que tem interesse em saber do ponto de vista do outro. Ver por um outro ângulo. Quem não tem, está com Windows 95 ali ainda. Upgrade. Isso é coisa de desocupado. Deixa assim, está funcionando, para que mudar? Entende? Quem tem curiosidade quer saber como é que vai funcionar. Se eu vou mudar ou não, isso é outra coisa. Mas eu quero saber, estou interessado em olhar para outro ângulo, estou interessado em mudar de ideia, porque a gente não é pedra. Pedra depois de anos é igualzinho, né? A gente não é pedra. Engraçado, o ser humano às vezes tem até um certo orgulho de não mudar. 20 anos depois eu sou a mesma pessoa, penso do mesmo jeito. Cara, se 20 anos passaram, você não mudou a tua forma de pensar, de olhar para as coisas, você não evoluiu. Faz sentido? Porque é natural que nós tenhamos uma evolução. A gente não é barata, que está milhões de anos aí do mesmo jeito. Né? A gente está evoluindo, e é assim mesmo. Então, curiosidade fala dessa competência emocional. Está no lado de uma pessoa curiosa, ela nos abre a cabeça para ver de outro ângulo. Quando é demais, vira gula, e não é por comida. É gula por ideias. Está lá um indivíduo cheio de ideias. Né? E aí, vem a equipe no lado. Meu Deus, lá vem ele de novo com essas histórias. Quer ver que sexta-feira ele foi numa palestra lá, e agora estou vendo, já cheio de ideias. Eu já faço pose de pinguim de Madagascar. Porque daqui 15 dias está na mesma. Isso é cavalo paraguaio, só arrancada. É o famoso muita iniciativa, pouca acabativa. Certo? Deixa todo mundo doido ao redor, porque ele está viciado no novo. Não há nada mal com o novo, mas se você está viciado em novo, você não contempla a continuidade. Esses são os tipos de pessoas que é muito bom comprar coisa usada deles. Tudo é seminovo. Né? Eles não gastam as coisas, porque já enjoou. Certo? Vira areia na engrenagem. Agora tu imagina aquele da prudência viajando com esse aqui. Eu posso falar de carteirinha, porque o meu irmão é assim e minha cunhada é anterior. A prudência e a gula, né? A prudência e a curiosidade. Ela faz todo o check-in, faz tudo, e ele faz a mala. E está no aeroporto sem saber direito para onde vai. E está confortável. Alguém da prudência jamais estaria confortável nessa situação.
Mas quem tem curiosidade estaria confortável, né? Às vezes não consegue entender como é que alguém pode ser assim. Essa é a ideia dessa palestra, gente. As pessoas são diferentes, às vezes você não vai entender. É como se você quisesse baixar um sistema, um aplicativo no Android que é para iOS. Não roda. Entende? Não roda, as pessoas são assim, têm sistemas operacionais diferentes. A próxima competência, a 8ª, é o ímpeto, gosto por superação. Aqueles entre nós que têm essa competência gostam de desafio. Dê uma olhadinha na imagem ali. O que você acha que vai acontecer? O pessoal da engenharia diz assim, olha, baseado no ângulo, vai dar com os cornos no vidro ali, não vai... bem na verdade, quem tem ímpeto diz assim, não interessa o preço da farinha, aqui eu não vou ficar, eu não vou me conformar, eu não vou ficar na minha zona de conforto, eu quero mais da vida, eu quero mais das situações. Isso não é mudar as coisas lá fora, gente, é mudar as coisas aqui dentro, abrir mão de hábitos que não te levam onde você quer, parar de fumar, parar de comer tanto açúcar, começar a fazer exercícios. Esses são reais desafios. Lá fora é muito mais fácil. Quem tem ímpeto como competência emocional quer se mudar, quer se virar. Não pode que o açúcar mande em mim. Eu sou um homem ou um rato? Né? Traz o chocolate aí, vamos ver. Né? Ímpeto é esse gosto de lidar com as situações e mudá-las. Eu quero mudar meu ponto de vista porque não me ajuda a chegar onde eu quero. Então eu tenho que mudar a perspectiva sobre isso. E quem tem isso ajuda as pessoas a também entrar em contato com seus próprios desafios. Todos nós aqui temos nossos desafios, é ou não é? Internos, muito mais do que externo. Quem tem essa competência emocional, às vezes encontra as pessoas assim, cada um puxando para um lado. Uma pessoa que tem ímpeto é impressionante, tem um nível de liderança interna tamanha que só chegar perto alinha. Quer ver? Faz o seguinte, vamos comigo que vai ser melhor, vamos. E quando vê a gente vai, vamos que o cara deve ter razão. A assertividade de quem tem ímpeto é atraente, mas quando está em excesso, vira luxúria. O indivíduo vira um mandão. Vai ser do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum. E se não gostou, a porta está ali. Dúvidas? Teve um desses que disse assim, mas eu não sou assim, eu sou democrático com as pessoas, eu peço a opinião delas. Aí eu brinquei com ele e disse assim, até imagina a tua democracia. Deve ser assim, gente, eu penso que temos que resolver essa situação desta maneira. Alguém pensa de forma diferente? Não venha dizer que eu não dei opção. O que acontece? O excesso de ímpeto vira briga de cachorro grande. Tem gente que se encolhe, não vou falar nada. E pode ser em coisa pequena, se nós vamos almoçar numa churrascaria ou num sushi, vira uma discussão. As pessoas dizem, vai logo, traz esse cara, que senão ele não para de discutir. Conhecem pessoas assim? Certo? Virei areia na engrenagem. A última competência é uma competência extremamente útil para lidar com equipes grandes, para trabalhar em uma equipe maior, fazer um trabalho mais coletivo, é a tolerância. Porque se você trabalha só nós três aqui, a gente resolve a coisa no tete a tete. Mas se nós trabalhamos com um grupo de 20 pessoas ou mais, o ritmo não vai ser o mesmo. Por quê? Porque isso é assim. Eu vou ter que ter tolerância para processos que demoram mais. Certo? Para que eu possa resistir. Quem tem tolerância, resiste, aguenta, ganha no cansaço. Estão entendendo? Mas ganha. A fábula da tartaruga e da lebre fala bem disso. Devagar e sempre. Certo? Uma certa resistência. É diferente da persistência que bota energia constante. Aqui não. Vamos fazer o nosso trabalho. Todo dia estamos fazendo melhor, não está? Então, uma hora vai chegar. Certo? Cada dia está melhor, não está? Cada dia a gente está aproveitando e melhorando um pouco mais. Sabe? O devagar e sempre. Quem tem tolerância consegue unir ritmos diferentes. Não que tenhamos o mesmo ritmo, mas complementar. Complementar. É natural que pessoas tenham ritmos diferentes. Isso pode ser complementar. Só alegria. O problema é quando tolerância, que une as diferenças, está em excesso, vira indolência. O indivíduo começa a fugir do conflito. Certo? Evitar o conflito. Mas o pessoal quer, é aquela famosa frase do tipo, quer café ou chá? Tanto faz. Teve um desses que disse para mim assim, Márcio, é mesmo assim, eu nem gosto de café. Daí a pessoa trouxe, fica chato também não beber, E quer um cafezinho a mais também, Com o tempo, acostuma, dá nada. Entende? Eu comecei a fugir do conflito, e as pessoas vão me emparedar, você não vai dizer nada?
E aí a pessoa diz, mas fazer o quê? Ele já trouxe, né? Estão entendendo? Eu fico na vida em cima do muro. Com o tempo as pessoas dizem, isso aí é uma boca mole. Não tem boca para nada. Quiser resolver alguma coisa, fala aquilo lá, porque isso aqui não resolve nada. Certo? Vamos ver, porque eu quero... Mas o que eu posso fazer, Márcio? Se posicione, coloque o seu ponto de vista. Se você vai resolver ou não é outra coisa. Porque as pessoas muitas vezes querem da gente é que nós nos posicionemos. Certo? E quem não tem posição para nada, fica insosso, sabe? Sem gosto. E aí vira um deixa a vida me levar. Pode até levar para um lugar bom, mas pode ser que não. Né? Vai deixar assim ao léu a realidade tentando te levar, ou vai poder colocar teu ponto de vista sobre as coisas. Então a indolência cria uma situação de areia na engrenagem. Então, gente, nós vimos aqui 9 competências emocionais, certo? Ninguém tem as 9 competências, nós temos 3 a 4 que nos transformam em óleo na engrenagem. Mas vimos também 9 vícios emocionais. E desses vícios emocionais, todos aqui nessa sala temos um deles, cada um de nós tem um deles, que nos sequestra mais do que nós gostaríamos de admitir. Ele sequestra tanto que a gente acha que os outros também teriam que ser assim. Por exemplo, se eu tenho o vício emocional do medo, estou preocupado com as coisas, eu gostaria que os outros também estivessem preocupados. E quando alguém diz, não, Márcio, relaxa, tudo vai dar certo, fico nervoso, ele tem que estar preocupado também. Né? Se não está preocupado, aí o outro está preocupado, então agora está bom. É tão viciante que eu quero que os outros estejam na mesma frequência emocional que eu. Ou seja, virei areia na engrenagem. Gente, a ideia é literalmente olhar para essas coisas. Porque se a gente olha para essas coisas, fica mais claro. Trazemos do subconsciente para o consciente. E é aí que nós podemos administrar. Se você não olha para essas coisas, normalmente elas é que te administram. E quando vê, você está atendendo ao teu vício emocional, com a melhor das boas intenções. Eu acabei de escrever um e-book, um livro, sobre como lidar com pessoas, ou aprendendo a lidar com as pessoas. Tem todo um resumo disso que a gente viu aqui, certo? Deixa eu mostrar um pouco para vocês. Né? Tem ali uma introdução do que a gente viu aqui, e esse e-book é gratuito. Nesse nosso endereço, eu deixei lá um link para vocês baixarem ele, né, esse book, que tem essa introdução do que a gente viu aqui, tem também o que cada uma dessas emoções quer como anseio, isso é interessantíssimo, entender que cada emoção tem um anseio que sequestra a consciência, e historinhas típicas que acontecem, como eu contei aqui, né, que relatam situações e tal, para que a gente possa se ver no dia a dia nisso, né, para que saia da teoria e entre para a prática do nosso dia a dia. Está à disposição de vocês nesse nosso site, tá? E é só entrar lá e baixar, é gratuito. Tá? Espero que de alguma maneira possa ter ajudado vocês a criar um processo de reflexão, e quem tem interesse em aprofundar esses assuntos, a principal dica é comece a olhar para as suas emoções. Comece a olhar para você mesmo. A partir do momento que começamos a exercitar isso, fortalecemos novas redes neurais, outros pontos de vista, outras soluções para velhos problemas dos nossos relacionamentos. Foi um prazer enorme estar com vocês. Espero revê-los numa próxima aí. Obrigado, professor. Informamos que aqueles que ainda não fizeram a sua assinatura, que façam lá e assinem. E informamos também que os certificados dos participantes, oriundos de outras instituições, serão entregues às unidades de gestão de pessoas dos respectivos órgãos. Agradecemos a presença de todos e uma boa noite. Obrigado. Valeu, Deus. Que assim seja. Professor do Teixeira, eu posso tirar foto com você? Pode, claro. Inteligente. Cabeção, rapaz. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola.